E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês um mangá, uma coisa bem de otaku, maravilhosa, especificamente este mangá Vagabond. Eu quero ler com vocês um capítulo e explicar mais ou menos a minha história com esse mangá. Qual é a relação que eu tenho com ele e o que a gente pode tirar de inspirador para nossa área artística desse mangá. A minha história com esse mangá é muito interessante. Eu tava em um momento de mudança, esperando a minha companheira no carro, e eu olhei pra trás e eu vi uma caixa que eu já tinha empilhado algumas coisas que eu tinha comprado na adolescência, e por algum motivo eu tinha o Vagabond volume 23 naquela pilha de coisas dentro do meu carro. E aí eu tava passando por uma fase complicada da minha vida, e eu peguei pra folhear esse mangá, e eu não acreditei no que eu tava lendo. Era exatamente o que eu precisava ler no momento perfeito. Então, mais uma vez, eu quero compartilhar com vocês algo muito especial que foi pra mim e eu espero que seja especial pra vocês de alguma forma. Vamos ler esse mangá e vamos descobrir juntos um pouquinho essa história. Esse mangá aqui, pra quem não conhece, é do autor Takehiko Inoue e ele é muito bem desenhado. Ele é fantástico, tá? Ele fala sobre a história do Miyamoto Musashi, que foi talvez um samurai muito importante, um dos mais famosos, se não o mais famoso, autor de um livro, acho que chama Os Cinco Anéis, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas enfim, é um samurai muito famoso. A história é inspirada no Miyamoto Musashi, então ele é personagem desse mangá aqui, tá? Só um pouco de contexto para vocês e sem muitos spoilers. Antes desse capítulo que a gente vai ler, o Musashi estava tentando matar um samurai muito mais experiente do que ele. E ele tá lidando com essa relação de ter um samurai melhor e mais experiente do que ele. Um adendo também, esse vídeo aqui ele foi bastante inspirado pelos vídeos do Bruno Zago lá no Pipoca Nanquim, quando ele pega pra ler um trecho de um mangá que eu achei muito legal, que ele tem feito lá, então é legal da gente fazer aqui também. Então até se você tiver sugestão aí de algum outro mangá, por favor, lembra de deixar nos comentários, que talvez eu possa ir atrás se tiver bastante relação com o nosso canal. Vamos dar uma olhada agora nesse mangá. Esse mangá é bem antigo, tá? É da Conrad Editora. E a produção dele, assim, é meio estranha. Ele é de 2003, se eu não me engano. Essa edição é bem antiga, assim. E até um complemento, eu estou mais uma vez contemplado por bons amigos. E eu ganhei, cara, de presente a coleção do Vagabond do meu querido amigo Rafael Zanquetin. Então, muito obrigado, Rafa Zanquetin. Graças a você eu tenho a coleção do Vagabond. A minha era completamente solta. Quando eu era adolescente, eu comprava mangá solto por causa do desenho que eu achava bonito. Eu não tava nem aí muito com a história, assim, sabe? Tirando Bleach, Death Note, que esses aí era Gantz também, eram uns que eu lia completo, assim. Mas enfim, fora esses, quando gostava do traço de algum artista, eu comprava mais pra tentar aprender com eles e tal. Enfim, vamos ler aqui e vamos descobrir um pouquinho dessa história. Eu vou pular vários trechos e eu vou direto pro que é interessante pra gente, ok? Vamos lá então. O mangá começa com esse trecho. O que está olhando aí de cima? Também quer olhar lá do topo. E a gente vê na silhueta da montanha o rosto desse samurai mais experiente do que ele, né? Aqui dá um zoom no pé dele, porque também em contexto ele tá com o pé todo ferrado, todo fudido. Isso aqui é só a abertura do capítulo e a gente vê o Musashi escalando essa montanha. Capítulo 108, O Topo. A gente vê que é uma montanha extremamente íngreme, super difícil de ser escalada, então dá pra ver ele perdendo equilíbrio, perdendo a força na mão, caindo e voltando a se segurar nessa montanha, sofrendo bastante, e ele se pergunta por que estou fazendo isso. Eu vou pular esse trecho aqui, mas só pra dar o contexto, né? Ele vai lutar contra vários outros samurais e é uma batalha incrível, super bem desenhada, eu gosto muito. Essa edição da Conrad é horrível porque ela fecha sozinha, ela não tem aquela costura, aquela parada deliciosa dos mangás atuais, né? Obviamente ele derrota todos os outros samurais, você venceu. Capítulo 109, Neblina. Ele continua tentando escalar essa montanha que continua extremamente íngreme, super difícil. O pé de Musashi, ferido por um prego, inflamou e ficou inchado, com o dobro do tamanho normal. E ele continua, com o pé inflamado, escalando a montanha. Desse jeito, como posso pensar em ser invencível? Porque não consegui dar um golpe sequer em Sekishusai enquanto ele dormia. Sekishusai
era quem estava falando que era aquele samurai invencível, né? E a resposta do Sekishusai é que invencível é só uma palavra. E isso ficou atormentando a cabeça do Musashi durante muito tempo. E ele ficou refletindo sobre isso. Invencível é só uma palavra. Está dizendo que estou preso a uma palavra? Será que estou apenas atrás da fama que essa palavra traria? Não. Então, por que persigo tanto a invencibilidade? Quando era moleque, eu só queria amedrontar as pessoas da vila que me irritavam dizendo que eu era filho do demônio, para pensarem, Takezo é forte. Será que não mudei nada? Será que eu sempre o eu? Quando ele era criança, ele era conhecido como Takezo, né? Depois, adulto, ele foi conhecido como Miyamoto Musashi, tá? Só enxerga o seu eu. Como você é pequeno. Isso é o outro samurai falando com ele, né? E aqui ele caindo também, escorregando, e passa um gavião voando de rasante próximo dele. Ele troca a expressão, ele tá todo suado, né? Ele troca a expressão de desespero e ele muda a expressão para aquele sorrisinho maroto, né? Não pense em nada. Já pensei o bastante. Para saber o que é a verdadeira força, precisa se tornar realmente forte. É isso mesmo, velho. O que é ser invencível? Sobre isso, só vou pensar depois que me tornar invencível. Agora só quero chegar ao topo dessa montanha. Eu só quero ver a paisagem do topo. E ele continua escalando até ele alcançar o topo daquela montanha. Ele consegue, ele se agarra, com toda a força, ele consegue escalar ao topo daquela montanha super alta, com o pé inchado, com todo o sofrimento, com todo o suor, com tudo, todas as dificuldades que ele estava passando, ele conseguiu chegar ao topo daquela montanha. Ele continua aqui, o pé dele triplicou o tamanho, já parece um pãozinho, e ele, com uma cara de satisfação, ele realizou o que ele estava planejando, né? Subir aquela montanha. É o topo. Consegui. Então, com a cara de alívio, ele imagina as pessoas que estavam ao lado dele. E vocês, será que estão bem? E ele consegue contemplar o que seria o topo daquela montanha. Ele vê uma imensidade de nuvens, né? Ele vê a neblina, que cobre toda a paisagem, na verdade. Então ele escalou tão alto que ele sobe acima da neblina. E quando a neblina passa, ele consegue enxergar a paisagem, que é simplesmente várias outras montanhas muito maiores do que aquela que ele escalou. E aqui a expressão dele de espanto, e ele começa a rir sozinho, né? Mas tudo bem, por hora. Aqui está ótimo para mim. E ele senta novamente. Eu estou livre para ir aonde eu quiser. E assim a gente encerra esse capítulo. Acho que aqui já ficou claro qual que era a minha intenção de trazer esse mangá, qual que é a história que eu quero contar para vocês. E basicamente, cara, tem trechos muito fortes para mim e eu tô arrepiado só de reler isso, porque para mim é muito forte, é muito importante até reler isso aqui, para ser sincero, tá? Vamos parte por parte, conversando novamente sobre isso. Eu, como artista, obviamente, o paralelo que eu consigo fazer com essa história para minha vida é sobre o estudo de arte e a própria experiência na arte, né? Quando a gente começa a estudar alguma coisa, não precisa ser arte necessariamente, pode ser para qualquer outro assunto. A gente tem várias metas na nossa cabeça, né? E para mim, particularmente, uma das minhas metas era ficar bom, sabe? Era ser muito bom na pintura, era ser reconhecido pelos meus pares. E a gente pode pegar essa palavra que para ele seria invencível, né? Se tornar um samurai invencível, e a gente pode traduzir isso para várias outras palavras. Para mim, pode ser, tipo, ser um bom artista, né? Ser um profissional, né? E a gente persegue essas palavras ao longo de muitos anos de estudo, com muito esforço, com muito sacrifício de amizade, sacrifício de família, né? De deixar de ver família, deixar de ver os amigos, deixar de sair para ver pessoas. A gente fica na caverninha por muito tempo estudando, né? Tentando alcançar uma meta que seria uma palavra, que é ser bom, ficar bom no desenho, ficar bom na pintura, conseguir trabalhar com isso. E quanto mais tempo passa fazendo isso, estudando isso, mais fica claro que ser bom, ficar bom, é realmente uma palavra, sabe?
ser invencível é só uma palavra. E a gente busca essa palavra durante muitos anos, né? É algo completamente intangível. Não significa nada, na verdade. Talvez signifique aos olhos de outras pessoas. A gente busque a aprovação de outras pessoas e não só uma aprovação nossa própria, sabe? E isso, de certa forma, também tira um pouco do valor da própria arte. Da execução de uma pintura, que inicialmente era só uma questão de diversão, uma questão de prazer mesmo, algo que satisfaz a gente, que completa a gente como ser vivo, ser humano, sabe? E a gente transforma isso para uma perseguição de uma palavra, para ser chamado de uma palavra pelos nossos pares, né? Por pessoas do nosso ramo, né? E o Musashi, nessa história, ele percebe isso depois de escalar uma montanha muito difícil. E essa montanha tinha o rosto do invencível, de quem ele considerava invencível. Em paralelo, é como se ele tivesse chegado no nível daquele invencível, daquele outro samurai, né? E quando a gente chega nesse nível de outros artistas, a gente percebe o que muitas pessoas já falaram pra gente ao longo de toda a nossa carreira, né? Que quando você chega em certo nível, que é ser considerado bom ou ser reconhecido pelos pares, você percebe, depois de um tempo que a neblina passa, que aquilo foi só o começo da sua trajetória. Que, na verdade, aquela era a sua montanha pessoal e que aquilo era a sua jornada pessoal. E que depois que você atinge o seu objetivo, pelo menos aquele objetivo inicial, você percebe que você pode buscar por qualquer outro desafio. Porque você tá livre pra ir atrás de qualquer outra coisa, sacou? Então depois que a neblina passa, ele vê que existem montanhas muito mais altas do que a dele. Que tem outras jornadas, outras aventuras muito mais interessantes. Então é isso. Cada um vai ter uma interpretação. Essa é um trechinho da minha interpretação. Obviamente, se eu ficar falando aqui, a gente pode ficar falando sobre horas. Eu não quero que esse vídeo pareça um vídeo de autoajuda, mas talvez seja um vídeo de autoconhecimento. E que pra mim foi extremamente importante no momento da minha vida e casou perfeitamente com o momento que eu tava passando, onde muitas pessoas estavam elogiando o meu trabalho, eu já tava conseguindo trabalhar com arte, que era tudo que eu queria fazer na minha vida, mas eu olhava pro meu trabalho e eu não tava nem próximo do nível que eu queria chegar. Porque quando a gente consegue aumentar o nosso nível, a gente vê que tem gente muito mais talentosa do que a gente, ou tem níveis muito mais difíceis da gente alcançar, e que essa é a graça da vida, essa é a graça dos estudos, né? É isso, beleza? Então me diz você, qual é a sua interpretação dessa história? O que você achou? Se você gostou disso, eu peço que você mande esse vídeo aqui, essa divagação, para alguém que talvez esteja precisando ouvir isso, tá bom? E eu te convido também a conhecer a nossa área de membros aqui do nosso canal do YouTube, tá? Lá tá repleto de aulas muito legais, aulas mais teóricas, aulas mais técnicas, envolvendo desenho, essa parte artística, e aulas mais filosóficas também, que a gente só discute um pouco sobre arte. Então eu te convido pelo menos a conhecer, custa super baratinho, e você tem acesso já a centenas de horas de conteúdo aí, que já valem muito mais do que o preço que a gente cobra, belezinha? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí sua aprovação ou o seu dislike também, se você não gostou desse conteúdo. E, de novo, talvez tenha algum amigo aí seu que tá precisando ver esse vídeo, assim como eu precisei ler esse mangá naquela época. Talvez você conheça alguém que esteja precisando ouvir essas palavras, que esteja aí buscando ser invencível. Beleza? Galera, eu só queria complementar esse vídeo agradecendo o carinho de todo mundo no nosso último vídeo. A gente realmente está muito empolgado de continuar produzindo vídeos como esse, ao invés só de fazer corte das lives. Eu gosto de fazer os cortes, mas eu tô tendo um carinho muito mais especial de pensar um vídeo e trazer isso aqui para vocês de um jeito mais gravado, editadinho. Então, se vocês estão gostando disso, não esquece de me mandar um comentário aí, deixando a sua aprovação. Então, muito obrigado pelos vários outros comentários que vocês deixaram no outro vídeo. A gente agradece demais. Eu fico muito, muito feliz mesmo que vocês estão curtindo o nosso projeto, beleza? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!